vamos focar na planta que vai ser hoje a palmeira. Então 8,15 vai dizer assim: publicaram e fizeram anúncio por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: vinde ao monte, trazei ramos de oliveira, ramos de zambuzeiro, ramos de murtas, ramos de palmeira, que vai ser o tema de hoje, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Então, como nós temos dito a esses dias que nós estamos trabalhando em cima desse versículo, falando acerca de cada planta que era colocada em cima das tendas, das casas, das cabanas do povo de Israel naquela época, do livro de Neemias, né? Então aqui nós estamos esmiuçando, porque como estava tendo aquela festa, e Deus colocou uma ordenança, que o povo viesse festejar a festa de Sucote, que era a festa da cabana, que era a festa das tendas, e também conhecida como a festa dos tabernáculos. E o Senhor fala então para eles não somente festejar, mas para eles também montar uma tenda, trazer à memória aquilo que traz esperança e lembrar do tempo que eles passaram no Egito. Olha que interessante, o Egito representa, o deserto, melhor dizendo, representa momento de dor, momento de luta, momento de dificuldade. Às vezes nós desprezamos esses momentos na nossa vida, às vezes nós não queremos que esses momentos tenham na nossa vida, mas o próprio Deus aqui estava fazendo eles relembrar novamente de quando eles passaram lá no deserto, quando eles foram acampar lá em meias tendas, porque agora estavam em meio à cidade, Jerusalém, murada, segura, mas mesmo assim Deus queria que eles montassem tendas dentro da cidade para eles lembrarem dos momentos de luta que eles passaram e valorizar o momento que eles estavam vivendo agora. Então, às vezes, Deus permite que eu e você passamos por alguma luta, não é para nos oprimir, não é para nos entristecer, não é para nos penalizar, não, ao contrário, é para nos ensinar, é para nos treinar, é para nos capacitar, é para nos fortalecer, para que assim, lá na frente, nós vamos ter uma história para contar. Quando nós chegarmos e encontrarmos uma pessoa que vai estar passando por um momento de luta semelhante ao que nós passamos, a gente vai poder ter uma história para falar para aquela pessoa. A gente vai poder ter algo para dizer, porque é muito fácil você falar algo para alguém, mas não ter vivido por aquilo. Mas quando você vive aquela experiência, aquele momento de deserto, de luta, e depois você tem algo para passar, para falar para a pessoa, é algo muito mais forte, porque a pessoa vai ver que isso realmente é real. Realmente é uma evidência, você viveu aquilo, é algo totalmente diferente do que você fala, não, eu ouvi falar, não, a pessoa passou por isso, não, vai falar, não, eu passei, sou eu que estou te falando isso, foi eu que vivi isso. Você fala, poxa, se essa pessoa que está aqui na minha frente, ela está dizendo que ela conseguiu, ela viveu, ela ultrapassou, ela venceu, eu também vou vencer, amém? Então, o tema de hoje é as palmeiras do Senhor, porque nós já vimos a planta aqui que foi a oliveira, que foi o zambuzeiro, que foi a murta e hoje a palmeira. E a palmeira é uma das plantas também que tem um significado muito forte. Por quê? Porque a palmeira, olha que interessante, as referências simbólicas feitas à palmeira mostra que esta árvore era então, como é agora, considerada como um tipo de graça e beleza. Então a palmeira, ela representa a graça e a beleza. Trazendo para nós isso, o Senhor está querendo nos falar que mesmo no momento de luta e de dor, nós vamos conseguir vencer, Ele vai nos dar graça. E ainda nós vamos manter a nossa beleza, ou seja, a nossa fisionomia alegre, a nossa fisionomia de quem está acreditando que tudo vai dar certo. Assim a palmeira, porque a palmeira, querido, quando você vai estudar, há mais de 100 tipos de palmeiras, mas na sua maioria elas são muito fortes, pode dar um vento muito forte, a palmeira ela chega a dobrar quase o tamanho, quase uma altura que chega até o chão. Na hora que passa o vento, passa a tempestade, a palmeira volta. Então
porque eu e você somos a palmeira do Senhor. Porque quantos ventos vêm contra nós? Quantas tempestades vêm contra nós? Nós dobramos, parece que nós vamos quebrar, parece que nós vamos nos render, mas chega uma hora, Deus está nos colocando de pé novamente. Então eu e você, nós somos as palmeiras do Senhor. Há momento que nós dobramos, há momento que parece que nós vamos ficar caídos, há momento que parece que a gente não vai levantar, mas quando vai ver do nada, lá estamos de pé novamente. Por quê? Porque nós somos a palmeira do Senhor. Amém? Muito interessante, querido. Vamos abrir ali em Cantares. Cantares é para trás, para frente também de Salmos. Cantares 7:7 vai falar algo interessante também acerca da palmeira. Olha que forte. Cantares é depois de Provérbios que nós estávamos estudando aí. Provérbios, Cantares, Eclesiastes nós vimos aí, né? Depois de Eclesiastes. No 7:7 vai dizer assim, ó: a tua estrutura é semelhante às palmeiras, e os teus seios são semelhantes às caixas de uva. O que está falando nessa passagem? O livro de Cantares é um livro de uma tipologia, é um livro simbólico, que ele traz ali duas pessoas. Sempre você vai ver ali a esposa e o esposo, representado ali por Salomão, representado ali também por Sulamita, uma das suas 1000 esposas. E aqui ele está prestando ali homenagem à sua esposa. Ele está falando acerca da estatura, da altura dela, e ele está elogiando a formosura do seu corpo, trazendo para os nossos dias a revelação para trazer para nós o que significa isso. Em meio às alturas da vida, Deus vai nos dar prazer e alegria. Porque no meio que aqui Salomão, o Sulamita, Salomão representa o noivo e Sulamita representa a noiva, que representa o quê? A igreja, o casamento que futuramente vai acontecer nos ares, no céu, quando Jesus voltar. Mas aqui ele fala sobre o relacionamento de um homem com a mulher, representando o relacionamento de Jesus com a sua noiva. Quem são as noivas? Quem é a noiva? Eu e você. Como igreja, a igreja é representada como noiva. Então aqui o noivo está elogiando a estatura da noiva, a altura da noiva e a beleza do seu corpo. Então, trazendo para nós, é Jesus dizendo para nós que Ele está elogiando a nossa estatura. O que representa a estatura, representa também amadurecimento. Pode notar que uma pessoa, um jovem, quando chega na fase adulta, depois que ele faz os 18 anos, ele chega agora na estatura que ele se torna maior de idade, então agora ele é obrigado a ter mais responsabilidades. Então, a altura, ela representa o momento de amadurecimento espiritual para nós. Então, o Senhor está dizendo que em meio a esse momento de relacionamento, de estatura, de prazer que o Senhor nos dá, Ele vai nos capacitar a viver experiências sobrenaturais com Ele. Olha que interessante, o primeiro ponto: em meio às alturas da vida, Deus vai nos dar prazer e alegria. Por quê? Falando aqui de altura ainda. Eu não sei você, mas eu não sou muito bom com altura. Normalmente quando a gente está num lugar alto, o que acontece? A gente fica com medo, né? A gente fica inseguro, parece que você vai cair. Meu Deus, o que é grudar nos lugares? Não é o que o Senhor está dizendo aqui. Mesmo que nós estivermos em lugares altos, Ele vai nos dar a segurança. Mesmo que nós estivermos em lugar que nos cause medo, que nos cause ali falta de segurança, falta de tranquilidade, Ele vai nos dar o prazer, a alegria ali, porque nós somos a noiva. E a noiva é cuidada pelo noivo. Então Jesus, Ele está cuidando de nós, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está nos livrando de todo mal. Então nós não precisamos temer, então nós não precisamos ficar com medo. E agora, Senhor, o que vai ser da minha vida? Ou o que vai acontecer? Não, calma. Eu estou num lugar tão alto, parece que eu estou num precipício, parece que qualquer hora eu vou cair, porque eu não vejo mais lugar para onde eu ir.
fica tranquilo, o Senhor está guardando a minha e a sua vida. O Senhor, o nosso noivo, Ele está cuidando da noiva. Você acha que o noivo ia deixar a noiva embora? Não, o noivo ele se preocupa com a noiva. O noivo o tempo todo ele quer preparar a noiva da melhor forma possível, deixar a noiva bonita para o dia do encontro final, o dia do casamento, que vai ser quando? O arrebatamento da igreja. Quando a igreja se desligar dessa terra e se encontrar com o Senhor dos ares. E pelos tempos que nós temos vivido nesse mundo, tudo indica e mostra que esse tempo está muito próximo. Então venhamos entender isso, querido. Mesmo que nós venhamos estar em momentos de altura, de dificuldade, o Senhor vai nos dar prazer e alegria para suportar, passar esse momento de lugares altos que era para ter medo, ao contrário, nós vamos ter prazer e alegria. Salmos, voltar um pouquinho para trás, Salmos 92, louvado seja o nome do Senhor. Salmos 92 vai falar mais um pouquinho também da palmeira. Engraçado, quando você vai abrindo aí Salmos 92, engraçado que a palmeira, querido, ela tem uma característica parecida com a murta que nós ministramos na semana anterior, porque a murta vai dizer os agricultores que plantam, ou melhor, que cultivam, que tratam, que estudam acerca dessa planta, que ela nasce no deserto e ela tem facilidade em lugar pedregoso. A palmeira também ela é interessante, porque ela também trabalha em lugar pedregoso. E o engraçado é que quando é lugar pedregoso, no caso da palmeira, ela enraiza em meio às pedras. Então isso quer dizer o quê? Que as pedras que vierem contra nós vai servir de estrutura para nos deixar mais firmes e mais fortes. Salmos 92, olha que interessante, 92, 12, nós vamos ler o 12, o 13 e o 14, olha que poderoso. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados aonde? Na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Olha que interessante, aqui, esse florescente, esse florescer do Salmos 92, ele traz o significado do nome palmeira no seu original. A palavra para palmeira no hebraico, ela se pronuncia tamar e quer dizer florescente. Justamente o que nós lemos aqui no Salmo 92. O Salmo 92 ele cita a palavra no seu original no hebraico. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, segundo ponto, como palmeiras do Senhor, viveremos a justiça de Deus em nossas vidas. Porque o que está falando aqui, no 12, o justo florescerá. Então, nós vamos florescer, nós vamos viver a justiça de Deus na nossa vida. Quantas das vezes, as circunstâncias que estamos vivendo, nós falamos: Pai, eu estou sendo injustiçado. Pai, olha o que estão fazendo comigo, isso não é justo. Mas está dizendo aqui, que mesmo que nós vamos ser injustiçados, se eu e você, nós somos justos perante o Senhor, nós vamos florescer. Nós não vamos murchar, nós não vamos secar, nós não vamos definhar, nós não vamos morrer. Ao contrário, o justo florescerá como a palmeira. Então eu e você, nós somos a palmeira do Senhor, nós não vamos morrer, nós não vamos perder, nós não vamos ser derrotados. Quando as pessoas olham para mim e para você e falam: tomara que dê fim, tomara que morra, tomara que não consiga, tomara que perca. Mas tudo que ele está falando, ela está falando, qualquer pessoa possa estar falando contra mim, contra você, o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, você é palmeira de Deus, você vai florescer em meio às pedras, você vai florescer em momento de luta, você vai florescer em momento de batalha. E olha que o versículo dá continuidade, falando aqui ainda: crescerá como o cedro do Líbano, ou seja, faz uma comparação com
com outra árvore que ela é forte, que ela aguenta, que ela suporta momentos de dificuldade. O cedro do Líbano é outra árvore que é muito forte, mesmo em tempo de vento, mesmo em tempo de tempestade, ela se mantém de pé. O que o Senhor está dizendo para mim e para você, mesmo em meio da tempestade, mesmo em meio da luta, mesmo em meio da dificuldade, nós não vamos cair, nós não vamos ceder, nós não vamos ser desmoronados. Ao contrário, nós vamos nos manter de pé. E ainda fala mais, os que são plantados aonde? Na casa do Senhor. Nós não estamos só vindo na igreja, nós estamos sendo plantados nesse lugar. Espiritualmente falando, nós estamos criando raiz nesse lugar. E fala que aqueles que são plantados na casa do Senhor, o que vai acontecer com eles? Repete a palavra: florescerão nos átrios do nosso Deus. Onde que é o átrio? O átrio, lá no Velho Testamento, quando nós vamos lá, havia o tabernáculo, lugar que o sacerdote entrava para oferecer sacrifício ao Senhor e adorar o Senhor. Então havia o átrio, o santo e o santo do santo. Então o átrio representa o primeiro lugar de entrada, de sacrifício dentro do templo, dentro do tabernáculo, nós dizendo, trazendo ainda no momento do povo de Israel, que ainda não tinha o templo. Então o Senhor está falando, só a questão de você pisar no átrio, só a questão de você oferecer o sacrifício da sua vida, o sacrifício do seu tempo, o sacrifício do seu dia, de você estar aqui, você pode até não perceber, mas no seu espírito você está florescendo, na sua alma está sendo gerado vida. No seu espírito, Deus está trabalhando e movendo um sobrenatural que às vezes eu e você não estamos vendo, mas Deus está trabalhando, movendo e operando um milagre poderoso na minha e na sua vida. Então creia nisso. Segundo ponto, como palmeiras do Senhor, viveremos a justiça de Deus em nossas vidas. Eu e você somos aqueles que florescerão na presença de Deus. Outra coisa interessante da palmeira é que os seus ramos são símbolos de vitória. Que os ramos da palmeira representam símbolo de vitória. O que são os ramos da palmeira? Representa a nossa descendência. A Eloá é símbolo de vitória. O Benjamim é símbolo de vitória. Meu filho, a minha filha, os nossos descendentes são símbolo de vitória. Deus não permitiu que nós viéssemos ser a palmeira, que às vezes com 7 meses, às vezes com 9, trouxesse aquela criança ao mundo para sofrer. Não, eles vão ser símbolo de vitória. Os ramos da palmeira representam a vitória. Então os nossos ramos, os nossos descendentes, eles vão ser vitoriosos. Os nossos descendentes vão ter uma história para contar. Quanta história que nós não vemos, querido? Filhos que vieram ali de uma mãe que passou uma luta muito grande, o pai não estava presente, ou veio de um momento muito difícil, e depois esse filho, essa filha se tornou um cantor, se tornou um pastor, se tornou um pregador, se tornou um empresário. Pessoas, quantos testemunhos nós não vemos assim, de pessoas que vieram do nada. Sabe quem eram essas pessoas? Palmeiras do Senhor. Pessoas que acreditaram no sobrenatural de Deus e falaram: eu vou confiar, eu vou seguir, não vou desanimar, eu sou a palmeira do Senhor. Pode ventar, pode vir luta, pode vir dificuldade, mas isso não vai me parar. Somos palmeiras do Senhor. Aleluia. Olha que interessante, querido. Toda a terra da Palestina foi chamada pelos gregos, romanos, a Felícia, ou seja, também o Egito e a Arábia, eles consideravam a Palestina, chamavam a Palestina de a terra das palmeiras. E a Palestina é justamente onde o povo judeu morou naquela época. E nós viemos dos judeus, nós somos descendentes dos judeus, né? Jesus Cristo disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, né?
Porque o judeu mesmo, o ortodoxo, ele não crê em Jesus Cristo. Ele acha que Jesus Cristo só foi um grande profeta, né? Mas Jesus, para eles, não é o Messias, não é Deus. Eles estão esperando ainda o Messias, que vai ser o anticristo quando vir. E eles vão achar que esse então é o Messias. Então, ou seja, Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, eu dei a eles o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, ou seja, nós somos a palmeira do Senhor, porque o Senhor veio para os palestinos não receberam. Então, através da nação gentílica, através da vida de Paulo, aquele que era Saulo e se tornou Paulo, aquele que o nome dele era pequeno e depois se tornou grande, foi aquele que foi o grande evangelista do Novo Testamento, que trouxe para nós a descendência gentílica, que nós somos gentios. Recebemos Jesus pela graça, através do início da manifestação com Jesus Cristo, e depois o evangelismo através de Paulo, que foi o grande precursor da palavra para os gentios, que somos nós, que somos descendentes do povo judeu, através da graça de Jesus. Terceiro ponto, querido, olha que interessante, esse terceiro ponto é muito forte. Agora vamos lá no finalzinho da Bíblia, lá no finalzinho, Apocalipse, o livro das revelações, Apocalipse, que aquelas pessoas que às vezes não lê a Bíblia, né? Eu lembro que antes de eu conhecer o Senhor, eu ouvia falar, as pessoas falavam assim: não pode ler o livro de Apocalipse, porque você lê o livro de Apocalipse, você fica louco. E eu comecei a ler o livro de Apocalipse, não acredita que era verdade mesmo, eu acabei ficando louco. Só fiquei louco por Jesus, eu fiquei louco pelo seu amor, eu fiquei louco pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu cuidado. Então pode ler o livro de Apocalipse, porque você vai ficar louco literalmente, você vai ficar louco espiritualmente, porque a Bíblia fala que as coisas que Deus faz são loucura para aqueles que perecem. Amém? Capítulo 7, glória a Deus, capítulo 7 de Apocalipse, o livro das revelações. O 7:9, olha que forte o que o Senhor vai falar conosco ainda em cima da palmeira, mas agora vai falar em cima dos ramos, e nós podemos trazer como ramos de palmeiras. No 7:9 vai dizer assim: depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro trajavam vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aleluia! Que palavra maravilhosa! O que representa isso, pastor? Aqui, queridos, está falando da grande multidão. Onde? No céu, no paraíso. Um dia que eu e você vamos estar lá. E fala que lá naquele lugar, no céu, no paraíso, lugar de paz, lugar de tranquilidade, lugar que nós vamos ter o alívio de todas as dores. A Bíblia fala que neste lugar o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não vai ter como chorar, porque por mais que nós vamos querer chorar de alegria de estar naquele lugar, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E aqui está falando que ali as pessoas se rendiam perante o Senhor em grande multidão, tribos, nações, povos, línguas, trajando vestes brancas. Olha que interessante, o branco na Bíblia representa a santidade. Até coincidiu, eu vi branco hoje, eu nem tinha pensado nisso, mas simbolicamente o branco representa a santidade. Você vê que o Espírito Santo, ele é representado por uma pomba, né? Uma pomba branca, porque a santidade, a paz que o Espírito Santo nos dá. Mas também fala que aqui eles estavam com palmas nas mãos. Palmas, nós já entendemos aqui que essas palmas possivelmente sejam palmas de palmeiras. E olha que interessante também, você sabia que quando Jesus ele entrou em Jerusalém, que ele foi começar o seu ministério, o povo o recebeu
plantar também. Então o terceiro ponto que vai falar aqui, vai chegar o dia que não vamos ser mais palmeiras, mas sim estaremos com elas, ou seja, com os ramos das palmeiras nas mãos, para celebrar a eternidade com o Senhor. Então, acima de tudo isso, querido, nós temos que entender que o Senhor, Ele tem uma eternidade para nós. É igual aquele louvor que eu mandei no grupo, para a nossa irmã Scarlett hoje, que fala lá sobre o tempo, sobre a importância de nós darmos valor ao tempo, porque às vezes o tempo passa tão rápido, querido. Hoje eu me recordo, há tempos atrás eu era um jovem que vivia aí no meio das praças, no meio das baladas, no meio das danceterias, e hoje já se passaram 50 anos, já tem meio século de vida. Como o tempo passou rápido. Parece que foi esses dias atrás que eu tinha amizade com aqueles rapazes, que nós andávamos para lá e para cá. Ou seja, o tempo passa muito rápido. Então nós temos que valorizar esse tempo. Para quê? Para estarmos na presença de Deus. Nós temos que selar esse tempo com a presença do Espírito Santo, para nós prepararmos a nossa alma para a eternidade, para nos encontrarmos com o nosso Mestre na glória, esse tempo de paz, alegria imensa, única, que o Senhor está preparando para mim e para você. Outra coisa interessante, ainda falando da palmeira, querido, que as melhores palmeiras cresciam em Jericó, e a cidade de Jericó, ela é um símbolo de batalha, ela é um símbolo de guerra, porque foi lá em Jericó que Josué derrubou as muralhas de Jericó, através das 13 voltas em volta das muralhas. Então, quando nós falamos sobre palmeiras, nós também estamos falando o quê? Sobre vitória em meio às guerras. As palmeiras cresciam em Jericó, era o melhor lugar naquela época na Palestina, onde as palmeiras cresciam em Jericó, ou seja, lugar de batalha. É no meio da batalha que nós vamos mais crescer, é no meio da luta que nós vamos mais crescer, é no meio das guerras que nós vamos mais crescer. Jericó não vai ser para nos parar, Jericó não vai ser para nos deter, mas Jericó vai ser para nós crescer. Aleluia. Outra coisa interessante ainda da palmeira, no meio de um lugar de batalha, vamos crescer de uma forma sobrenatural. O que é o sobrenatural? É tudo aquilo que foge do natural. Então, ou seja, pela lógica, é impossível. Pelo lado humano, não tem como. Só que nós não andamos pelo lado humano, nós andamos pelo lado espiritual, o lado sobrenatural. E é esse lado que Deus está preparando para nós recebermos e vivermos milagres que só Ele pode fazer no campo espiritual. Para concluir, quando Jesus entrou em Jerusalém, colocaram para Ele ramos de palmeira, como eu já disse aqui. Então, o que Jesus está dizendo para mim e para você? Seja palmeiras. Colocaram também ramos de palmeira para Jesus, que representa, vamos colocar nossos ramos para Jesus, vamos colocar nossa descendência, nossos filhos, todos aqueles que nós deixamos um legado para Jesus, que quando Jesus entra ali, eles colocam o ramo, houve uma grande festa. Então a palavra fala o quê? Ensina o teu filho, o teu ramo, o caminho que deve andar, pois quando crescer, não se desviará dele. Então Deus está dizendo para mim e para você, eu e você somos ramos do Senhor, somos palmeiras do Senhor, faremos, traremos, deixaremos uma descendência, um legado de paz e harmonia através da nossa vida. Você que está assistindo esse vídeo, Deus abençoe, aguardo você no próximo vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Fica na paz do Senhor.